Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Vidas que Edificam. E nós chegamos ao mês de fevereiro e nós já temos muitos testemunhos preparados para vocês, que o Senhor fale ao coração de cada um de vocês, que Ele visite a sua casa, que Ele alcance um pouso no seu coração, que você reconheça as promessas de Deus para a sua vida, que você tenha sua vida transformada por Jesus e que através dos testemunhos que nós trazemos aqui no podcast Vidas que Edificam, você possa enxergar o tamanho do amor dele por você, pela sua casa, pela sua família. E Caio, a gente tem vivido coisas extraordinárias através desse podcast, através da ministração de cada um dos nossos convidados, a cada testemunho que a gente ouve. E antes da gente apresentar o nosso convidado, eu gostaria de saber de você, como é que tem sido essa experiência para você? Porque a gente fala muito do de dentro para fora, né? Sim, a gente está já aí com mais de um mês de programa, né? A gente tem recebido bastante convidados, inclusive estamos com uma pessoa muito especial. Logo, logo vocês vão saber quem que é. Mas eu acho que assim como Deus tem falado com vocês, Ele tem edificado muito as nossas vidas, né? A gente chega aqui muitas vezes cabisbaixo, às vezes cansado, e quando a gente escuta o que Jesus está fazendo através da vida das pessoas, isso fortalece a nossa fé, e eu tenho certeza que hoje vai ser assim, com você que está assistindo aí. Em nome de Jesus. Aproveitando então, quero apresentar o nosso convidado. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? Já caminhamos junto em um dado momento, trabalhando em um outro ministério, e hoje ele tem a sua igreja, ele tem uma família linda, 4 filhos, é pastor, é pai, é marido. Quero que vocês recebam com muito carinho meu amigo, pastor Valci. Seja muito bem-vindo à nossa mesa, Valci. Graça e paz, povo de Deus. Estou muito feliz por estar aqui, Natashi. Conheci hoje pela primeira vez, é uma honra estar aqui, tá bom? Como o Caio se manifestou e se apresentou, para mim é uma honra estar aqui. Você é um cara extraordinário, te conheço há anos, né? Sim. E nós continuamos caminhando com Jesus. Eu estou muito feliz por essa oportunidade. É meu primeiro podcast. Confesso, estou um bocadinho nervoso, mas eu creio que Deus, Ele é fiel e o nome dele será glorificado. Amém. Em nome de Jesus. Pastor, fica à vontade, deixa Deus te usar. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: como começou a sua caminhada com Jesus? Bom, eu nasci um berço católico, né? Então, meus pais católicos, eu cheguei a fazer todo aquele ritual católico, né? Batismo, crisma, primeira comunhão. E eu sempre fui focado em agradar a Deus. Eu sempre procurei servir a Deus. Então, em Minas, servi a Deus através da renovação carismática católica. Depois, de Minas, eu vim para São Paulo. Inclusive, dia 14, completei 30 anos que eu estou aqui em São Paulo. E eu fui morar em Itapecerica da Serra. Lá também participava das missas, participava de todos os encontros. Sempre procurava conhecer Deus. Não na questão evangélica, assim. Eu tinha mais essa fé católica. Uhum. Aí eu fui transferido para Mogi também, na mesma caminhada. Mas chegou um ponto, quando eu tinha 30 anos, assim, acho que o homem vai amadurecendo, a gente quer ficar mais firme com Deus. Né? A gente quer ficar mais alinhados com Deus. E eu, por ter um ministério de música aqui em Mogi das Cruzes, e era maravilhoso, meus irmãos católicos, a gente tinha uma comunhão tremenda, e eu queria me tornar um homem melhor, um homem mais espiritual, assim, com mais responsabilidades, com mais santificação. Eu queria estar mais alinhado com Deus, porque eu tocava no Ministério da Música. Uhum. Então, eu comecei a ler a Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender algumas coisas. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Eu não li a Bíblia para me tornar um evangélico. Uhum. Eu li a Bíblia para conhecer mais a Deus. Até porque eu não tinha nenhum, como posso dizer, interesse em me tornar um crente. Porque eu já estava na minha condição servindo a Deus. E o que aconteceu? Nessa leitura bíblica, a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Eu comecei a ficar um pouco inflamado, assim, receber um avivamento. E existia sempre uma voz que me dizia algo que eu contestava, que eu resistia. Qual era? De eu me tornar um crente. Eu falava: Deus, eu não tenho como ser crente. Porque eu já sou crente, Deus, dentro do meu conceito. E comecei a ler mais a Bíblia e me aprofundar ainda mais, procurando
conhecer mais a minha vocação e a minha profundidade em Deus. Então, sempre procurava estabelecer, querer ser melhor para Deus. Desde pequeno, assim, eu já tive pequeno não, aos 17 anos que eu comecei a me despertar mais. Bom, e essa voz, ela crescia dentro de mim. Eu trabalhava na empresa com o Caio, e minha área eu trabalhava meio que sozinho. Eu fazia algumas análises, então, aquele período, eu sentia uma presença de Deus muito grande dentro de mim. E isso começou a me aquietar, assim, sabe? Porque não fazia com que eu não ficasse onde estava. Deus queria uma mudança em mim. E essa mudança não era só mudança de mente, era mudança de fé. E é muito ruim, é muito difícil para um homem carnal entender as coisas do Espírito. Porque um guerreia contra o outro. E eu comecei a criar uma resistência. Essa voz crescia, cada vez crescia mais e crescia mais. Isso foi ficando gigantesco. Um belo dia, a minha esposa, meus familiares são de Itapecerica da Serra, e os dela também. Ela foi visitar seus irmãos, eu fiquei sozinho em casa. Eu estava sozinho, e eu estava inquieto, assim, sabe? Muito cheio de Deus. E eu estava ouvindo o Diante do Trono, o CD Esperança. E essa voz falava comigo da minha chamada, da minha vocação, sabe? E eu falei para Deus, Deus, hoje, com todo respeito, eu vou fazer uma prova com o Senhor. Eu vou me tornar crente se eu ligar esse som que está desligado no chão e tiver um pastor pregando sobre a mensagem de Jonas, que Jonas pegou e tinha um chamado para ir pregar em Nínive, e ele se acovardou e foi para Tarsis. Talvez eu estou sendo um profeta covarde. Se essa voz realmente é do Senhor, eu me torno um crente. Prometo para o Senhor que eu me torno um crente. Mas esse microsystem está desligado no chão. Eu vou ligar. E se for o Senhor que está me chamando para me tornar um crente, ou um adorador, ou ser levado e movido pela fé na tua palavra, que tenha um pastor falando a mensagem. Eita Deus. Sabe o que Deus falou para mim? Liga. O som. Meu Deus. E como servo obediente, o Senhor imediatamente ligou. E aí? Aí eu liguei, pus na tomada. E o medo de virar a chavinha. Falei, Deus, com certeza não tem mensagem evangélica. Deve estar músicas aí, um pagode, um sertanejo, eu não sei. Tem alguma coisa acontecendo, mas menos a mensagem. Quando eu virei a chavinha, tinha um pastor falando. Mas Deus mandou Jonas pregar em Nínive. E Jonas se acovardou e foi para Tarsis. Por que tu resiste à minha chamada? Nossa. Uau. Eu entrei em pânico. Comecei a chorar muito. Mas chorei muito. Mas não chorei muito por alegria, não, é por medo. Eu falei, e agora? Para onde eu vou? Isso foi num domingo. Na segunda-feira, falei nada para minha esposa. Na terça, falei nada para minha esposa. Na quarta também não. Na quinta, nós tínhamos um encontro da renovação. E eu falei, Deus, e agora? O que eu faço? E assim, deixar bem claro que eu não tenho nada contra os meus irmãos católicos. São pessoas extraordinárias. Inclusive, tem amigos católicos extraordinários, que eu amo. A gente se encontra, porque, na verdade, toda fé que Deus entrega na vida de um homem tem que ter um ingrediente: amor. Se não tem amor, é religiosidade. E Deus não tem comunhão com o religioso. Deus tem relacionamento com o adorador, que entende que nós devemos amar as pessoas. No meu caso, Deus tinha um chamado específico para mim. Eu não tinha como resistir. Porque Deus, quando Ele chama, Ele envolve você. É extraordinário. Até hoje eu estou 20 anos, isso foi em 2004, eu estou 20 anos na mesma intensidade, no mesmo amor, no mesmo relacionamento, na mesma profundidade com Deus desde aquele dia. Ou seja, Jesus é maravilhoso. Vou tentar explicar Deus, Ele é maravilhoso. Quando você sente isso, você consegue entender a grandeza de Deus, a chamada de Deus, quando você entende e você se posiciona naquilo. Só que servir a Jesus vai te isolar de muitas coisas. Você vai perder algumas amizades.
Não tem como. Porque às vezes você quer trilhar um caminho que aquela pessoa não quer trilhar. Bom, o que eu fiz? Fui para esse culto. Chegou lá, tô lá com o pessoal, aquela inquietação e Deus falando, chegou a sua hora. E eu falo, Deus. E nesse dia, eu saí lá fora, cadê meu carro? Roubaram meu carro. Nossa. E isso, eu entendi ainda mais a chamada. Na verdade, o roubo desse carro me empurrou mais para próximo da minha chamada. Porque eu comecei a entender que toda chamada na vida de um homem tem que passar pelo processo para você viver o propósito. Por que muitas pessoas às vezes desistem da chamada? Que não suportam o processo. E o processo de conversão, ele é um processo doloroso. Ele vai fazer que no caminho você tenha perdas. Vai fazer que você tenha sofrimentos. Até o próprio Jesus, ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Sim. Então eu comecei a entender. Bom, saí desse culto, a gente foi para casa e no outro dia encontrei um amigo meu que estava lá na empresa. Falei, ó, ontem roubaram meu carro, falei, tá no caminho. E eu aprendi uma coisa com Deus. Quando Deus quer fazer a obra na vida de alguém, por mais que você tente influenciar a outra pessoa a viver aquilo, aquele processo é com você. Para você sarar as pessoas, primeiro você tem que ser sarado. Você tem que entender os caminhos. E eu não preguei nada para minha esposa e cheguei um dia e falei para ela, ó, aconteceu isso. Vou virar crente. E quando eu falo vou virar crente, tinha uma resistência ainda em mim. Eu não queria virar crente. E como foi esse processo? Um pastor me levou para um culto. E chegou no culto, eu cheguei lá, eu estava acostumado, né? Que a missa tem todos os seus rituais, né? E eu não via nada, assim. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Mas mesmo assim, Deus usava profetas para me entregar a profecia. Falava, e falava, e falava. E eu fui me quebrantando. Deus foi quebrando a minha resistência religiosa. E mostrando a minha convicção da minha chamada. Bom, comecei para os cultos, voltava rouco em casa, de tanta glória que eu gostaria de ser batizado com o Espírito Santo. Chegava parecendo o tio Patinho. De tanta glória. Eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Eu comecei a entender a minha chamada. Deus começou a abrir meu entendimento. Eu já não me preocupava com tanta coisa. Eu já tinha mais vergonha de carregar a Bíblia, porque eu saía na rua, eu enrolava a Bíblia numa sacolinha e passava na rua quietinho, para ninguém falar que eu estava virando crente. Já começou a querer usar a gravata, já começou. Deus já vai nos libertando dessa questão de ter a aprovação do homem. Até porque eu creio sempre isso. Todas as vezes que você serve a Jesus procurando ter a aprovação de homem, você anula a graça. Porque você tem que fazer o que Deus manda. Verdade. Não o que a gente quer. Até nós mesmos. Se nós quisermos fazer o que a gente quer, a gente deixa de ter relacionamento com Deus. Nós temos que fazer o que Deus manda. Exato. Eu tenho aprendido isso. E nesse processo, minha esposa criou-se uma resistência. Falei, Varô, não faça aquilo que Deus não pede. Se Ele pede, faça. Se Ele não pede, não faça. Continua com a sua caminhada de fé. Eu vou continuar com a minha. Mas eu creio numa palavra que diz assim, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, por mais que ela resistisse à chamada, é uma só carne. E Deus fez uma obra extraordinária na vida da minha esposa. Algo fantástico, algo lindo. Eu sou muito grato a Deus. Quando eu olho assim, eu começo a pensar no que Deus fez comigo. Eu só fico agradecendo. Eu só sou grato. Eu só sou feliz por tudo. Eu não peço praticamente nada para Deus, porque tudo que Ele já fez o tudo para mim. Ele é maravilhoso. Jesus me deu uma família. Jesus me deu o Teu Espírito. Jesus fez uma obra extraordinária em mim. Continuo amando meus irmãos católicos, continuo amando as pessoas e continuo sendo apaixonado por Jesus.
minha esposa, Deus fez uma obra linda, ela aceitou Jesus, nós batizamos juntos, foi linda a obra, e ela teve um processo muito doloroso na sua saúde, e hoje eu entendo como que Deus, ele é fiel. Deu-nos um filho, aí deu o segundo, deu o terceiro, deu o quarto, só não dá o quinto porque ela não quer. Porque minha casa é uma casa de profetas. São 2 homens que são grandes homens de Deus, e 2 meninas que serão grandes profetisas do Senhor. Eu creio porque o maior ministério de um pastor, eu creio nisso. Eu louvo a Deus pela minha igreja é linda, um povo maravilhoso. O problemático da minha igreja sou eu, sabia? É muito bacana ver você falando de algo, quando você, talvez os jovens que estão assistindo, a gente nem sabe o que é o tal do microsystem, né? Mas, hoje em dia a gente vê muito as redes sociais, né? E muitas pessoas se utilizam das redes sociais para propagar o reino, assim como nós estamos fazendo. Mas Deus também ele usa uns meios para falar com a gente, que é para ficar marcado. Eu tenho uma história semelhante à sua. Uma vez que eu estava passando um momento de crise também, eu deitado numa cama, com uma TV de tubo, 29 polegadas, que só pegava o canal da região aqui, com aquele bombrilzinho atrás ali, né? Daí, eu tava no meio da madrugada, orando, a televisão liga, na Bandeirantes com o missionário R.R. Soares. E Deus começou a falar aquele dia ali. Então, assim, você falando disso aí, eu fico me lembrando da situação e como que Deus é maravilhoso, né? Porque a gente sabe o que ele tá falando. Sim. Mas a gente fica procurando meios pra fazer que nem... Não deve ser. Então, se o senhor fizer isso, então tá bom, você quer que eu faça isso? Eu vou fazer pra ver se você... Na verdade, acho que a gente às vezes quer colocar Deus dentro de uma caixinha, né? E dizer o que ele vai fazer, como ele vai fazer. E ele é um Deus poderoso, majestoso, milagroso, que faz todas as coisas do jeito que ele quiser. E a gente pode, muitas vezes, até prová-lo, que ele vai manifestar a sua glória para mostrar que é ele agindo sobre as nossas vidas e deixar claro qual que é o chamado, qual que é o propósito e entregar aquilo que ele tem pra gente, né? Pegando esse ganchinho aí, chamado. Você se converte, você se tornou crente, e o chamado? Como brotou isso? Como que Deus trabalhou nesse sentido? Então, assim, eu fui para uma igreja onde o pastor era maravilhoso, amava muito, ele trouxe eu para perto, e como eu era da música, então eles... E aí você, vamos? Eu falei... Eu tinha muito medo, assim, nossa, acho que eu não estou tão preparado, Deus, sabe, Senhor? Aí eu entrei no Ministério de Louvor, aí não tem como pegar uma lâmpada ou uma lamparina e colocar debaixo da cama. Eu estava transbordando, eu exalava, eu respirava Deus, eu só andava... O ensaio era para começar às 6 horas na igreja, 5 horas estava na porta da igreja. Meu prazer era estar na porta da igreja esperando as pessoas chegarem. Eu queria chegar cedo, não era nem para... Era só para ficar na porta da igreja com a minha guitarra. Eu não lembrava de carro que foi embora. Eu estava nem para isso. Eu estava focado em conhecer Deus. Então, o chamado de um homem, ele começa quando ele tem fome, ele tem sede de justiça. Eu sempre quis conhecer Deus. Eu sempre quis, quando eu li a Bíblia, na minha época, assim, que falava que a sombra de Pedro curava, que Paulo expulsava os demônios, eu falava, será que não é possível pra gente, né? Então, isso começou a queimar, e nessa igreja eu fui levantado a diácono, né? E eu via todo aquele mover, e eu falava, eu quero um pouco. E Deus acho que fica falando assim, vou levar você nesse nível. E eu com muita humildade, servindo, porque eu aprendi que, volto a te dizer, o evangelho vai te levar a você ser simples e humilde. Todo homem que se diz de Deus, que não tem humildade, que não tem simplicidade, ele não está em profundidade com o Senhor. Com todo respeito às pessoas, às decisões das pessoas. E eu comecei a entender isso, eu comecei a servir, e Deus foi mexendo, foi me capacitando de dons, e como eu te disse, você vai sendo levado. E Deus vai mostrando, né? O crescimento onde Ele quer te levar, e as pessoas vão entendendo isso com uma humildade. Nunca querendo ser maior ou melhor que as pessoas, até porque um servo de Deus, ele foi chamado para servir.
E eu suportei o processo, sabe? Muitas críticas, porque eu não sabia falar bem. Eu falava, nós vai, nós foi. E nós vai, nós foi mesmo. Não tem problema não. Nós vai pro céu, não vamos? Sim. Tá tudo certo. Então, as pessoas começaram a ver alguns defeitos, mas eu nunca fui influenciado por isso. Porque eu estava tão ligado em Deus que eu não conseguia ver as críticas destrutivas. Eu não tinha nem tempo para isso, na verdade. Eu estava tão focado em Deus. E Deus foi me levando ao presbitério, ao evangelismo. E chegou um ponto que hoje eu tenho um ministério chamado Mevante, né? Que é uma bênção que Deus me confiou. Eu sei que da grande responsabilidade que é isso, né? Mas eu noto que quando Deus falou para Pedro, Pedro, larga tudo que você tem aí, larga esses peixes e vem ser pescador de homens, porque na verdade quando você pega o peixe, você tira da vida para a morte. Agora você vai tirar os homens da morte para a vida. Amém. Deus nos chamou para isso, para que nós possamos, através da nossa vida, do nosso testemunho, na rua que a gente mora, na cidade que a gente mora, no meio da nossa casa, eles terem uma esperança de que Deus é soberano para realizar milagres e transformar vidas. Então, a minha chamada começou nessa sede. Eu nunca imaginei que eu poderia ser um pastor, ainda mais ser um pastor presidente de uma igreja. Então, assim, Deus, quando tem uma chamada para cumprir na vida de um homem, eu falo para você que está aí, ó, quando Deus tem uma chamada para cumprir na minha vida e na sua vida, se você suportar o processo com simplicidade e com humildade, ele cumpre o propósito. Ninguém barra, ninguém para, porque você está focado em Deus. Sim. Nós não desanimamos, nós não paramos, nós não retrocedemos, porque você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto. Então você começa a entender, essa luta, essa provação está promovendo o reino de Deus em mim, está fazendo com que eu ande mais em profundidade com o Senhor. Aí tudo fica fácil. Todas as pessoas começam a ver o brilho de Deus em você, não porque você é alguma coisa, porque Deus quer fazer em você. E você dá liberdade para isso. Então, o meu testemunho foi maravilhoso e hoje eu posso dizer, nesses 20 anos que eu estou no Evangelho, de que vale a pena, cara. É demais. Eu vou para o monte, eu falo para Deus, Senhor, mas o Senhor é maravilhoso demais. Eu não tenho palavras. Se eu ficar 12 horas de joelho orando, é muito pouco. Tô até emocionado de falar. Deixa eu beber uma água para não chorar. Cia, eu tô vendo você falando assim, e você falou sobre algo aqui, né? Manter a humildade, a simplicidade. E eu tô falando, o que eu vou falar aqui é para honra e glória do Senhor. Eu conheci o Evalci em 2008. Né? Eu escutava ele falar num vestiário. A gente trabalha numa fábrica, então se você trabalha em fábrica, você sabe muito bem como que é o linguajar de um peão. A gente sabe como que é, né? Sim. E o Evalci, ele sempre com essa simplicidade dele falava e eu ficava escutando sem o conhecer tão bem como eu conheço hoje, mas glorifico a Deus pela sua vida, porque você tá falando e eu vejo que não mudou, cara. Você continua o mesmo cara, simples, porque você poderia muito bem... agora eu sou pastor presidente da igreja, né? Mas esse título que vem antes nunca mudou o seu caráter, nunca mudou sua índole. Sim. Eu imagino que você tenha as dificuldades como qualquer ser humano tem, liderando uma igreja, então acho que as dificuldades são maiores, mas o que você está transmitindo, cara, eu também estou contendo as lágrimas aqui, né? Porque eu vejo Jesus na sua vida, como eu muito tempo não vi em pessoas que são pastores, que estão preocupados com números, que estão preocupados com tantas outras coisas. Eu vejo que a preocupação sua é com o reino. E é uma inspiração. Você é uma inspiração para mim, pela sua paixão que você tem por Cristo. E a gente não vê isso hoje. E é um amor que transcende, né? Você vai vendo o pastor você falando aqui, eu tô vendo. Você vai sendo tocado, você vai vendo essa paixão. É nítido, não são palavras. É nítido a paixão que você tem por Jesus. É a mesma paixão que eu via naquele vestiário. Não mudou. Né? Ela só se intensificou ainda mais. Então, glória a Deus. E é um privilégio estar dividindo essa mesa aqui com você hoje. Amém, amor. Nossa, estamos juntos. Agora você fala, Natasha. Sempre é ela que chora, se emociona. Não. Pastor, nós queremos te agradecer, né?
por estar aqui, dividir a mesa com a gente, por contar o seu testemunho, falar sobre o seu amor, sobre a sua paixão por Jesus, porque ela contagia. Ela, sem dúvida, ela tem edificado muitas vidas, assim como edificou a do Caio lá atrás. Quando ele falou do Senhor, ele falou com muito carinho, com muito respeito, com muita admiração, contando a história do Senhor. E cada uma das pessoas que sentam com a gente nessa mesa, a gente traz justamente com esse propósito. A gente fala muito do de dentro para fora, e é exatamente isso. Nós precisamos ser curados para poder curar. A gente traz as pessoas aqui com muito temor a Deus para falar da palavra, né? A gente pede direcionamento do Espírito Santo. Sim. E cada uma das pessoas que passaram aqui, em algum momento, elas nos edificaram antes também de sentar nessa mesa. Então, a gente conhece essas pessoas, a gente confia nessas pessoas, a gente sabe do amor, da devoção, da dedicação, da credibilidade, do quanto elas buscam no Evangelho para falar de Jesus. E ter o Senhor aqui com a gente hoje é uma honra, é um privilégio para mim te conhecer. Eu estou muito feliz de participar desse momento, assim, dessa troca de vocês, porque eu tenho certeza que vão edificar outras pessoas. As pessoas vão passar a olhar também ao redor, as pessoas que estão falando de Jesus de outra maneira, porque o Senhor já falava do amor dele, já pregava o amor dele no vestiário de uma fábrica. Sim. Então, de repente, hoje, se você está aí na fábrica, que você trabalha e tem a oportunidade de falar para as pessoas que trabalham com você sobre Jesus, comece. Porque você pode pregar o Evangelho, falar do amor dele, do amor que transcende, que transforma, e do quanto você é apaixonado por ele em qualquer lugar. No seu trabalho, na sua casa, na sua igreja. A gente não precisa adorar só dentro de um templo religioso. Sim. Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E nós precisamos falar do amor dele, do amor que transforma, do amor que cura, do amor que edifica em todos os lugares que nós estivermos, assim como o pastor fez. E edificou tanto a vida do Caio e vem edificando tantas outras vidas, assim como edificou a sua casa, trouxe salvação para sua família, né? E vem trazendo para tantas outras pessoas que hoje são ministradas pelo Senhor. Amém. Prazer muito grande. O pastoreio, ele não se inicia a partir do momento que você sobe no púlpito, né? Você já pastoreava antes mesmo de ter o título pastor, né? E, às vezes as pessoas falam, meu chamado é ser pastor, e acha que já vai sentar na janelinha, mas tem todo um processo, né? É que a questão do título, eu penso sempre assim, né? O título, cara, não vai mudar. Se você não ama pessoas, o título não serve para nada. Exatamente. Então, sim, Pedro não tinha teologia, mas Jesus falou, Pedro, tu me amas. Eu te amo, Jesus. Apacenta minhas ovelhas. Então, o foco de um homem que quer se tornar uma liderança, né? Ele tem que primeiro amar as pessoas. Então, quando você aprende a amar as pessoas, você não vai encontrar ninguém na empresa lá, que nós trabalhamos juntos, que vai ter alguma coisa contra a minha pessoa em relação à minha chamada, ao meu posicionamento. Enquanto às vezes no shopping, enquanto no mercado, é uma gritaria, uma loucura total, a gente se abraça, assim. E nem são evangélicas, cara. A gente tem que mudar o nosso entendimento, entender que aquilo que nos une é maior daquilo que nos separa, poxa. Verdade. A gente tem que aprender a amar as pessoas e o que Deus tem para fazer com elas, cabe a gente só orar, interceder e amar. O que mais? Nada. Que convence ao Espírito Santo. Ele faz a obra, fez uma obra extraordinária em mim e eu não tenho palavras, sabe? Eu falo, Jesus, eu não tenho palavras para te agradecer, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Quem era eu? E eu continuo sendo eu. Pastor, o senhor falou sobre o processo e sobre a obra do Senhor sobre a sua vida. Todos nós, quando conhecemos Jesus, quando passamos a caminhar com Ele, tem pessoas que vão pela dor, tem pessoas que vão pelo amor, tem pessoas que recebem uma revelação e já se entregam, são obedientes. O Senhor foi bem obediente ao chamado, mesmo com temor, né? Sim. De onde Ele te tirou, né? Quem era o Senhor antes de conhecê-lo verdadeiramente, de ter intimidade, relacionamento com o Senhor? Sim, a gente... existe uma diferença entre ser religioso e entre ser adorador. O religioso faz a obra para Deus. O adorador faz a obra de Deus. Qual a diferença? A obra de Deus, ela é feita debaixo de renúncia, de santidade, de posicionamento, de credibilidade à palavra, de fé. O religioso faz porque o homem manda.
Então a gente tenta agradar a Deus, mas com uma vida de pecado, uma vida de religiosidade. O adorador não. Então eu entendo da seguinte forma: Deus, ele quando escolhe alguém para que essa pessoa possa se tornar um adorador nas mãos dele, ele vai exigir, porque ele não honra a conquista, ele honra renúncias. As nossas renúncias, sabe, elas são honradas por Deus. Então eu aprendi que, quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu precisava renunciar a algumas coisas. Tinha alguns pecados que eu falava: Deus, hoje eu vou tentar, esse aqui tá pesado. Esse aqui tá demais, porque o homem sem Deus, ele é movido pela carne. E tudo que é movido pela carne, não tem como, cara. Você começa a entender que você precisa passar pelo processo da santificação. Ou seja, você precisa se tornar uma pessoa separada. As pessoas confundem ser separado e não relacionar com as pessoas. É ser separado do pecado, irmão. Sim. Jesus só estava no meio dos pecadores, mas ele não se fazia parte do pecado. Ele levava a luz, ele se tornava um sal, né? Nós somos o sal. O sal tem que dar gosto, tem que dar sabor. A quem? As pessoas. Vou ficar só no monte orando? Não deixe para ter relacionamento, porque eu sou santo. Então eu aprendi com Deus que as nossas renúncias, as nossas buscas, as nossas entregas diante de Deus, faz com que Deus se manifeste. Porque Ele está procurando vasos. E quando você se torna o barro, Ele se torna oleiro, fica fácil agir de Deus. É simples demais. Eu acho simples e maravilhoso demais servir a Deus. É a gente que complica com a nossa religiosidade. Sim. Ele vai colocando barreiras. E Deus fala: para que isso? Você começa a ter a mente de Cristo. Você começa a entender que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus é misericórdia, que Deus é perdão, que Deus é simples, que Deus é humilde, que Deus, o fardo dele é leve, ele é manso, ele é humilde de coração. E você começa a ter um relacionamento de pai para filho. Como eu tenho com meus filhos, eu vejo, né? Me lembro que um dia, eu cheguei em casa, eu prego sempre isso na igreja. Eu estava com muita fome. E tinha uma sobra, sabe quando você pega um pouquinho de feijão, arroz, mexe, joga fiz um mexido assim, muito bom. E minha filha estava na sala e falou: nossa, pai, cheirou, hein? Eu estava com fome para comer aquilo tudo. Eu falei: vou fazer o seguinte, eu vou colocar o prato bem cheio e vou deixar ela comer. Ela vai comer primeiro, depois que sobrar eu como. E coloquei na mão dela e fiquei lá na cozinha, ficou na sala. Daqui a pouco ela veio com um prato limpo. Nossa. Eu estava com preguiça de fazer outro mexido, dormi com fome. Aí Deus falou comigo: eu sou assim com vocês. Nossa. Pega, filho. Falei, o que você fez com a sua filha é o que eu faço com você, cara. Tá bom? Eu entendi o amor de Deus através desse processo, assim, sabe? Eu dei meu melhor para minha filha, sendo mal, sendo ruim. A gente não é bom. E Deus, cara, deu seu filho. Então, quando eu olho para a grandeza de Jesus na cruz, o sacrifício, eu não tenho direito de pedir nada. Já foi dado, poxa. Ela está aí. A dívida foi paga. Aí você começa a ter um relacionamento com o Pai só de gratidão. Você acorda de manhã, é grato. Hoje eu estava no monte, eu sou caipira. Então eu entrei no meio do mato. Quando o cheiro do mato me alcançou, eu falei: nossa, Deus, que maravilha. O cheiro de Deus. Pelo fato de eu ser caipira, eu consigo ver a grandeza de Deus em todas as coisas. A sensibilidade, o agir de Deus em todas as coisas. Isso eu não consigo explicar, eu só sinto, é maravilhoso. Não tem como eu não quero mais servir a Deus. Não está impregnado, até as marcas dele. E volto a te dizer: lutas virão, provações virão, e muitas coisas virão. Faz parte. Sim. E a palavra diz, né? No mundo tereis aflições, mas eu estarei contigo. Aquele que quer me servir, toma a sua cruz e siga. Então eu sou muito grato a Jesus. Eu sei que a minha família, meu maior ministério é minha casa, minha família, minha esposa, pastora linda, mulher sábia, suportou alguns desconfortos meu ministerial, alguns equilíbrios, porque você também está aprendendo, então você erra no caminho. Alguns desajustes, mas ela sempre ali, apoiando, ajudando, e me deu uma família linda, filhos lindos, igreja linda. Só o pastor que não é lindo. Vai dar certo, eu estou orando.
Pastor, como que nasceu a Mevante? A Mevante já tá com quantos anos? A Mevante é uma história linda também. Conta pra gente. Quando eu fiquei em um ministério, não vou expor, mas o pastor dessa igreja é um pastor maravilhoso, não tenho o que dizer, até porque ele é um grande homem de Deus. Mas eu creio, Eclesiastes 3, existe um tempo determinado para todas as coisas. É que a gente às vezes, a gente não consegue entender os tempos. A gente pensa que está em rebeldia, a gente pensa que está fazendo as coisas erradas. E, na verdade, Deus está te movendo para o propósito. José, ele revelou o sonho. Os irmãos ficaram com inveja. Jogou no poço, vendeu para os ismaelitas, se tornou escravo. Mas, na verdade, tudo isso que estava, esse desajuste, estava promovendo a honra de José na sua casa. Se ele fosse murmurar, falar, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Então, eu aprendi a ser levado por Deus. Então, eu desliguei desse ministério e falei, e agora? Meu Deus. Comecei a fazer culto em casa, com minha família. E isso veio 1, 2, 3. Eu deixo bem claro que as pessoas que hoje estão na nossa igreja nunca foram fermentadas a sair desse ministério. Até porque eu não posso montar um ministério debaixo da fermentação de coisas. Não creio nisso. Acho que se Deus tem algo a fazer na tua vida, irmão, eu não vi Noé chorando pedindo a madeira, eu não vi Noé chorando pedindo os bichos, eu não vi Noé chorando pedindo a chuva. Quando Deus confia algo nas tuas mãos, ele se responsabiliza. Sim. É fantástico. Manda as ferramentas. Então, como nasceu o Mevante? Que na verdade era Dante. Que eu sou apaixonado pela visão da Assembleia de Deus. E meus 16 pilares do estatuto da minha igreja são da Assembleia de Deus, que são maravilhosos para mim, biblicamente falando. E eu coloquei a Dante, Assembleia de Deus, Atalaia do Novo Tempo. E Deus me deu uma igreja montada, bancos, cadeira, tudo. E as ovelhas. Ele fez completo. Não faz nada pela metade. Então, né? como que eu vou falar para o homem? Olha, eu não tenho que justificar para o homem. Eu tenho que viver o processo. Se ele está querendo honrar, eu vou aceitar a honra, até porque não existe nada de malignidade por trás da chamada. Sim. Existe verdade no que é feito. Não existe nada por debaixo dos panos enfim. Eu sempre procurei ser muito verdadeiro com Deus e com minhas lideranças. Inclusive esse líder que me liderava, eu sempre procurei ser muito íntegro com ele, honesto com ele, transparente com ele na minha chamada. Bom, aí começamos ali o ministério. Tinha pastores, presbíteros, louvor. Eu gostava muito de cantar. Inventava tocar, né? Não tem ninguém, vai tu mesmo. E Deus honrava e a gente foi crescendo. E um belo dia, como era a Assembleia de Deus, a gente não tinha o costume de ter escola bíblica dominical, eu não tinha, grupo dos jovens, grupo dos adolescentes, esse contexto do costume da Assembleia de Deus. E eu falei, nossa, os irmãos iam pregar na igreja, então, pastor, você, e a escola bíblica dominical, os irmãos vêm? Eu falava, varão, não tem. nós fazemos na sexta. Bom, eu me senti meio que ferindo um pouco o costume da igreja da Assembleia de Deus, que tem que ser respeitado, né? Eu acho que a Assembleia de Deus é uma igreja extraordinária, eu tenho o maior respeito, o maior carinho. Eu falei, e agora, Deus? Eu coloco a Assembleia de Deus, eu vou mudar o nome, sabe? E apareceu o Mevante, Ministério Evangelístico Atalaia do Novo Tempo. E um pastor naquele dia, que nós combinamos o nome, foi um pastor pregar na nossa igreja. Ele não sabia de nada. E eu nem tenho que ficar contando, porque tem que ser revelado. Ele olhou para mim e falou, pastor, você tem uma notícia para te dar. Pode falar, varão. Deus está mudando hoje o nome dessa igreja. Tá, agora. Eu olhei para meus irmãos. É Mevante mesmo. Confirmou. Aí, eu louvo a Deus que tem o presbítero Pedro, que ele trabalha com a questão da parte financeira da igreja, também cuida da parte, como é que fala? Comunicação? É comunicação e coloca os... Administrativa? Não, marketing da igreja. Ah, o marketing. Ele criou o slogan. E Deus foi trabalhando e fez tudo certinho e nasceu o Mevante. A gente registrou, hoje a igreja tem CNPJ. E a nossa igreja, ela tem uma coisa que eu acho fantástica. O povo, eles aprenderam a adorar a Deus
por aquilo que ele é. Porque você adora a Deus por aquilo que ele é. Sim. E louva a Deus por aquilo que ele faz. O nosso foco não é ir para a igreja para buscar coisas. Nós vamos para a igreja para adorar, para prestar um culto a Deus. Sim. Então eles entenderam. Até achei interessante, eu estava numa casa esse dia, a esposa falou para o esposo: será que é pecado eu pedir para Deus que a nossa igreja não ensina? Eu falei, que bom. Porque não é que é errado pedir. A Bíblia diz pedir e dar-se-vos-á. Mas ela entendeu que vai lá para entregar. Entendeu ou não? Quando você entende que servir a Jesus é uma vida de entrega e as demais coisas, eu falo para a igreja, irmãos, vocês não precisam correr atrás da bênção. Fica tranquilo que a bênção vai correr atrás de você. Só fica posicionado de pé adorando a Deus, reconhecendo Deus como tudo, reconhecendo Deus, Jesus como soberano, não se corrompendo, não se vendendo, não se entregando às coisas desse mundo, que você vai ver. Eu até brinco lá na nossa igreja, eu fui da roça, você nunca vai encontrar um tatu em depressão. Ele sempre achar a comidinha para ele. Se Deus cuida do tatu, cuida de nós, irmão. Então, eu aprendi esse segredo com Deus, de que realmente vale a pena você ficar posicionado em Deus na vida de renúncia, de santidade, de busca e de entrega. Sim. É isso. Quando você falou sobre Eclesiastes 3, né? A gente falando, às vezes, tem pessoas que têm determinados chamados e tem essa luta interior e resistência à mudança, seja migrar de um ministério a outro, ou até mesmo dentro de um ministério, né? A gente conversava antes, hoje você é ministro de louvor, mas não quer dizer que você vai ser a vida inteira ministro de louvor. Pode ser. Sim. Mas às vezes Deus vai querer te levar para um outro lugar e acho que tem uma grande parte das pessoas tem essa luta, né? Não, isso aqui é meu, eu não quero largar, eu tenho que ficar aqui. E aí cai naquilo que a gente falou no começo, aos Jonas, acaba resistindo a um chamado, né? Sim, a pessoa tem que entender que não é a vida me levar, deixa Deus te levar. Exato. Agora, qual que é o medo? Da reprovação do homem. Mas se eu for para esse lugar, o que essa pessoa vai achar? Irmãos, Deus está te levando. Tem pessoas que me amam pelas minhas simplicidades e tem pessoas que odeiam. Eu vou fazer o quê? Tem pessoas que amam minhas qualidades e tem pessoas que odeiam minhas qualidades. Eu não vou ser movido por essas pessoas. Por maior que eu amo elas, respeito elas, entendo elas, tá tudo certo. Mas você não vai parar minha chamada. Porque quem me chamou e quem me escolheu foi Deus. Sim. Como que eu vou fazer? Exato. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E tu serás uma bênção, Abraão. Abraão não olhou para trás. Focou na voz. E se tornou o pai da fé. Não existe você servir a Deus preocupado com o que as pessoas pensam, com todo respeito. Mas em relação, as pessoas não crescem por isso. Eu não tinha possibilidade nenhuma de ser... Eu não vejo, cara. Eu não consigo ver isso. Mas Deus viu. Eu vou fazer o quê? Eu vou esconder? Fugir? Não. Eu vou aceitar, Senhor. Que seja feita a tua vontade. Tem pastores mais capacitados, mais estudados, mais e mais. E eu vou fazer o quê? Se Ele me confiou. Eu vou exercitar aquele Deus colocou nas minhas mãos. Com maior humildade, com maior simplicidade, diante das pessoas. Existe maior no reino de Deus. Porque aquele que quer ser o maior, tem que ser o menor. Eu até brinco na igreja, irmãos, eu sou pastor, presidente do Mevante, já combinaram, eles fazem, Se nos posicionarmos, não tem jeito. O evangelho exige posicionamento constante, 24 horas por dia posicionados. Porque se você baixar a guarda, o inimigo sabe. Muitos homens estão caindo porque eles se tornam grandes e não querem mais viver na simplicidade e na dependência de Deus. Tem pessoas que me entregam profecias que elas têm medo, acham que eu sou muito grande. Eu falo, irmão, deixa Deus te usar. Manda o maná para mim, vaso. Até porque dentro de mim eu já sei quem eu sou. Eu tenho 2 igrejas no Rio de Janeiro que eu dou um apoio. É o Capaz, né? Do Ministério Pastor Robson, Comunidade Apostólica Casa do Espírito Santo, e Casa na Rocha do pastor Guidail. E quando a gente chega para conversar, é maravilhoso, fica horas. Porque não tem maior. Sim. O maior é Ele, cara. Jesus é tremendo.
Um conselho que eu dou para você que está nesse podcast, entrega a sua vida para Jesus sem reservas. Seja simples, humilde, verdadeiro. Deixa Deus trabalhar. Dê espaço para Deus, porque Deus está à procura. Quer dizer, Ele está à procura. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, homens e mulheres que têm fome e que têm sede de justiça. Quando você entende isso, quando você alinha isso na tua vida, está tudo certo. Com que suco ou com tal refrigerante, com ovo ou com contrafilé, tá tudo certo. É isso aí. Não vai mudar nada. Com ele. O importante é que ele está na casa. Uma casa sem paz não adianta ter riquezas, porque a maior riqueza de um homem é ter Jesus. É isso aí. Amém. Amém? Amém. A gente vai ter que encerrar, mas como que a gente encerra o podcast agora, Caio? Se deixasse, a gente ficava mais um tempão aqui Acho que conversando. dava pra gente ficar falando sobre esse amor por Jesus que transcende no pastor por muito tempo, né? Eu volto a falar aqui que há muito tempo a gente não sentia a presença de Deus assim como a gente está sentindo agora. E glória a Deus pela sua vida. Amém. A gente está Deu muito certo. feliz de te receber aqui. A gente... Eu tô querendo falar, eu tô querendo chorar. Para aí. Você, ele tá se mostrando uma pessoa com sensibilidade emotiva, né? Eu sou assim também. Nunca fui de chorar. Uhum. Eu aprendi que meu pai, o sistema era meio duro. Homem não chora. Hoje eu choro, mas choro. Não, ainda mais quando a gente tá na presença. Aí é que a gente se derrama, se entrega, porque a gente tá na presença do Pai. E... É porque eu sempre prego isso. A gratidão traz em mim quebrantamento. Sim. Que revela que eu não sou digno de nada, que eu não mereço nada. É Ele. Tudo para Ele. Ele. Então, Exato. eu tava vindo para cá hoje na moto, né? Falei, Deus, por favor, Senhor, não deixa chover, não. Eu não posso chegar molhado lá. Por favor, Deus, me proteja. Me usa, por favor. Eu não sou digno de nada, mas o Senhor me escolheu. Que seu nome nesse podcast seja glorificado. Amém. Mesmo. Que a gente possa entender a nossa insignificância diante do Senhor. Eu já me emocionei de novo. E a sua intimidade é tão grande com o Senhor que Ele permitiu que o Senhor chegasse aqui antes da chuva, que a chuva acontecesse enquanto nós gravávamos, e eu acho que ela já parou para o Senhor poder se despedir, porque Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Amém. E Ele atende as nossas orações. Amém. Amém. Você, antes de a gente encerrar, eu gostaria que você olhasse para a câmera aqui e deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo hoje, que Deus tocar no seu coração, sinta-se à vontade. Amém. Glória a Deus. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, viu, pela confiança. É meu primeiro podcast, então estou um pouco nervoso. Fique tranquilo quanto a isso. Mas Deus é maravilhoso. Eu quero deixar um recado a você que está... Talvez já teve experiências com Deus e tem deixado de ser levado pela palavra do homem, né? Pela acusação do homem. Sobre nós não existe acusação, porque nós somos filhos de Deus, herdeiros da promessa. Que você possa, nesse ano de 2025, pedir para que Deus estabeleça, né, ainda mais a força, a graça dele sobre você, porque nós somos escolhidos por Deus. E isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com quebrantamento, isso tem a ver com submissão, isso tem a ver com humildade, com simplicidade diante de Deus. Quando nós nos tornamos pequenos diante de Deus, eu estou emocionado a falar, mas vai sair. A presença de Deus aqui hoje tá surreal e eu só tenho a agradecer, como você diz, ao Papai do Céu de nos proporcionar esse momento aqui. Muita gratidão, né, pelo privilégio de estarmos aqui, de falar sobre Ele, sobre o que Ele tem feito, sobre o que Ele ainda pode fazer. Então, como o pastor disse, deixa Jesus entrar na sua vida. Esteja disponível para que Ele te molde, para que Ele te transforme, para que Ele te faça um vaso de barro, para que Ele te quebre por inteiro, te coloque na mão do oleiro e Ele faça um novo vaso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E uma coisa a gente pode garantir, caminhar com Jesus talvez não seja fácil, mas é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Ele faz tudo novo. Ele transforma tudo de dentro para fora.
Ele te cura, ele te liberta, ele te restaura, ele te traz para o centro. Ele te faz enxergar a vida sobre uma outra perspectiva. Ele enche o seu coração de gratidão e ele te faz enxergar o quanto o amor dele é infinito. Porque muitas vezes a gente pode dizer que ama as pessoas, mas nenhum amor no mundo é maior que o dele. Nenhum. Porque ele verdadeiramente nos ama incondicionalmente. E nós? Será que nós estamos dispostos a renunciar tudo e qualquer coisa por ele? Então, acho que fica essa reflexão para você que está em casa. E deixa Jesus entrar na sua vida. Aceita Jesus. E se você se sentiu tocado, se você se sentiu ministrado durante esse podcast, curta, se inscreva no canal, pode mandar uma mensagem pra gente pelo direct, nos comentários. Se você precisar de uma oração, entre em contato com a gente vai falar com o pastor Ivalci também, vai direcionar para os pastores que estão junto com a gente, para que eles possam orar pela sua vida, para que você possa seguir pelo evangelho, para que você possa buscar uma igreja também ser acolhida, direcionada pela palavra, para que você possa crescer na fé, para que você possa ser edificada e para que você possa viver tudo que o Senhor tem para sua vida. Em Amém. nome de Jesus. Pastor Ivalci, passa o seu Instagram para quem está assistindo, que você coloca os devocionais lá e eu tenho certeza que Deus vai usar suas redes sociais também para o reino. Para quem? Amém. Eu tenho o costume de colocar, né, os devocionais lá. Sim. Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Mais uma vez aqui para a glória de Deus. Deixei devocionar os irmãos. Os irmãos já até acostumaram com isso. Eu acordo quase todos os dias com... Pastor, eu quero entrar nessa lista de transmissão, hein? Me Olha coloca lá, por favor. Eu pensei em enviar para ela. Glória a Deus. O Instagram meu é Ivalci Barbosa, né? Na verdade, eu não sei nem como tá meu Instagram. Coloca lá Ivalci, acho que aparece, não aparece? A gente vai colocar a gente coloca na descrição também para as pessoas. A gente coloca os vídeos lá dos devocionais e é isso. Procuro sempre, através dos devocionais, deixar uma palavra de conforto, de consolo, de fé, de esperança, né? Amém. É que nós estamos precisando, o mundo está precisando disso. Glória a Deus. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Nós temos que aproveitar para nós plantarmos, né? É isso aí. Para que Jesus seja glorificado. Eu queria só agradecer Sim. a Jesus, né? Queria aproveitar que ele é o centro, né? Sim. Falar para o Senhor Jesus, ó. Eu estou falando com Jesus, tá bom? À vontade. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que eu não vou conseguir falar de novo. Eu fico emocionado, mas o Senhor é demais. Eu amo o Senhor. E é isso. Obrigado por tudo. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar então. O senhor quer fazer oração, pastor? Por favor, ora vocês que eu estou meio emocionado. Vamos, eu vou orar aqui. Então. Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos por este momento, Pai. Nós te agradecemos por essa mesa e por essa oportunidade de estar aqui com o teu servo, que demonstra através da sua vida o seu amor por Jesus, pela obra e pelos seus, Pai. Que os nossos amigos que nos assistem nesse momento possam ser edificados, possam ser tocados e possam ter as suas vidas transformadas pelo Senhor, meu Deus. Nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de participar disso tudo, Senhor, que é fazer o teu ID, que é levar a tua palavra, que é viver por ti, Senhor. Então, Pai, que o Senhor, cada dia mais, Pai, possa, com tua misericórdia e graça, nos permitir participar, meu Deus, desta obra, Pai, em prol do reino, Senhor, e que possamos ser instrumento em tuas mãos, Pai. Eu louvo ao Senhor pelo pastor Ivalci, eu louvo ao Senhor pela sua família, eu louvo ao Senhor pelo seu ministério, que ele continue sendo flecha na mão do guerreiro. Que ele continue sendo essa voz que tanto nos traz inspiração para continuar a buscá-lo, meu Deus. Então nós consagramos esse episódio ao Senhor, consagramos a vida do nosso pastor ao Senhor e todas as pessoas que nos assistem. E assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. E depois de tudo isso, nós encerramos mais um Vidas que Edificam. Se você foi tocado por essa mensagem, curta, se inscreve no canal, envia esse vídeo para todos os seus amigos e familiares e, como o Caio bem disse, bora fazer o ID. Que Deus te abençoe grandemente, que Ele abençoe a sua casa, a sua família e fica com Deus até a próxima semana, se Deus quiser. É isso aí, tamo junto, galera. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.